Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de reforço. Como vocês estão nesse dia lindo, fresquinho, gostoso? Vamos falar de conflitos e medos? Conte aí para mim. Não. Conte aí para mim se você chegou aqui agora, há quanto tempo você está no GPS, se você está recém-chegado, me conte aqui. Deixa eu saber. E eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem sobre e me contem aqui também sobre. Deixa eu ver aqui. Há 7 meses, 7 dias, uma semana, 2 semanas, fevereiro, há 15 dias, 2 meses. Maravilha! Fevereiro, maravilha! Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelas felicitações. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui há mais tempo e os que acabaram de chegar. Você que falou que o som tá um pouco baixo, coloca um fone, tá? Aqui geralmente quem tá na sala 1, as outras salas não tem esse problema, mas quem tá na sala 1. Gi, me manda a planilha, por favor, e faz aquela questão de pular uma linha, senão junta tudo lá. E aí, o que que a gente vai falar? Eu quero que você pense hoje. Os momentos na sua vida que você vive um misto de conflito e de medo. Conflito e medo. Então, aquele momento que você acorda de cabeça cheia, você dorme de cabeça cheia, você está o tempo inteiro, aquele problema da escova de dentes. Você está escovando o dente, você está pensando, você está indo dormir, você está pensando, você está comendo, você está pensando, e você não sabe o que fazer, para onde ir, como resolver, e você fica no conflito. E hoje nós vamos fazer olhar mais profundamente para isso, então nós vamos fazer Pense Comigo, e nós vamos separar as coisas em caixinhas para que isso fique claro para vocês. Então, o que acontece? Vocês vão vindo e às vezes o que a gente entende? Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações, certo? E aí, às vezes, você está há 3 anos fazendo transição de carreira. Às vezes, você está há 5 anos pensando se você deveria estar nesse relacionamento ou não. Você está há 4 anos pensando se você deveria ter um filho ou não. O que você deveria fazer? Então, você está esperando para tomar uma decisão e não avança por causa da dependência emocional, certo? E ali você vai encontrar alguns medos. Quando você encontra esses medos, vão ter ali alguns conflitos. Então, a gente vai ainda mais fundo no medo hoje, olhando para o conflito. Então, quando você está no conflito, às vezes você pode. Obrigada, gente, pelas felicitações. Você pode, por exemplo, ficar em dúvida do que fazer. Faço a faculdade A ou faço a faculdade B? Abro tal negócio ou abro outro negócio? Vou para determinada carreira ou não? Né? Caso ou compro uma bicicleta. Então, você fica na dúvida entre o que fazer. Será que eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B? Quem aí se vê nesse tipo de conflito? Não sei se vou por A, não sei se vou por B. Então, o que que eu faço? Me digam aí, quem se vê nesse conflito? Maravilha. Outra coisa que você pode se ver em uma encruzilhada. Se eu faço isso, será que eu me mudo de cidade? Será que eu me mudo de emprego? Será que eu faço uma cirurgia? Será que eu contrato aquela pessoa? Se eu faço ou não faço, tá? Então eu quero que vocês já comecem a perceber essa diferença. Se você está em dúvida do que fazer, então se eu faço a opção A ou se eu faço B, ou se fazer, então você já decidiu entre uma empresa e a outra, tá? Já decidi. Será que eu vou trabalhar naquela empresa? Será que eu abro uma empresa? Será que eu faço uma cirurgia? Será que eu tenho filho? Então, entende? Ou opção A, opção B, e a outra você já sabe mais ou menos qual opção que você quer, só que você não sabe se você avança naquela decisão. Depois, digamos que você já avançou. Não, eu já decidi que eu quero ter filho, já decidi que eu quero fazer uma transição de carreira, já decidi que vou fazer uma cirurgia, já decidi que vou mudar de país.
Aí vem um outro conflito, que pode ser um avanço do anterior, que é quando fazer. Tá, será que mudar de país é melhor agora ou melhor daqui 2 anos? Será que ter um filho é melhor agora ou daqui 6 meses? Será que eu fazer é essa ampliar o meu negócio é melhor agora ou é melhor daqui uns 2 anos? Sabe? Então, quando fazer? Me diz aí, até agora você está se achando na opção do que fazer, se fazer ou quando fazer. E por último, a gente tem a opção de com quem fazer. É aquela pessoa que é. Será que eu entendeu que precisa de um sócio, tá? Quem vai ser meu sócio? Quem vai ser meu sócio? Não sei com quem fazer. Outra coisa, tá em crise no casamento. E aí eu não sei se eu quero ficar, se eu quero sair. Então é com quem eu sei que eu quero ter uma vida incrível, eu sei que eu quero ter família, eu sei que eu quero dar esse passo além, mas com quem fazer? Será que é com esse marido, essa mulher atual ou não? Entende? Então, com quem fazer? Ah, eu quero, sei lá, fazer a cirurgia. Agora eu tô no passo de qual é o médico que eu vou fazer? E aí, nesse momento, vão surgir algumas incertezas, algumas dúvidas, alguns medos. Então, vamos pegar aqui o exemplo da cirurgia. Decidi que vou fazer a cirurgia e agora eu estou no passo de com quem fazer, vou escolher o médico. E aí você se percebe procrastinando. Você olha um monte de médico, você faz um monte de consulta, você vê um monte de coisa, mas você não se sente segura ou segura o suficiente. Você está sempre no modo de acho que não, não, acho que não é isso, acho que não é isso. Por mais que você tenha achado boas opções. E aí a gente vai começar a perceber que, opa, peraí, se ninguém é bom o suficiente, então existe um medo aí. Que medo é esse? Medo de não dar certo, medo de morrer na cirurgia, medo de não gostar do resultado, medo da dor, medo de um monte de coisa. A mesma coisa para o relacionamento. Com quem fazer? Será que é com essa pessoa que eu quero me manter? Será que é com essa pessoa que eu quero construir família? É com essa pessoa que eu quero manter essa família? Aí, se você procrastina demais nessa decisão, não olha se essa pessoa atende ou não os requisitos, se você não parte para nenhum tipo de análise, tá? Que medos tem aí? Então, eu tenho medo de me separar e ficar sozinha, eu tenho medo de ter que recomeçar, eu tenho medo de aqui tá ruim, mas depois ficar pior, aí eu não tomo essa decisão, entendem? Então, nós vamos identificar onde está o seu conflito e o que tem por trás desse conflito. Vai aparecer um medo aí. E aí eu quero saber de vocês. O que que vocês identificam aí? Qual que é o conflito? Põe no chat para mim. Você identificou que você está em qual desses? Do que fazer, se fazer, quando fazer ou com quem fazer? E qual é o seu conflito? Não me mandaram planilha de dúvidas, deixa eu pedir aqui. Qual que é o seu conflito? Ah, eu tenho conflito se eu faço transição de carreira. Eu tenho conflito se eu fico nesse relacionamento, se eu tenho filho, se eu faço cirurgia, se eu arrumo um sócio, se eu empreendo ou continuo no serviço público, qual que é o conflito? Contem aí para mim, e aí eu vou chamar algum de vocês para a gente poder ver isso na prática, tá bem? Porque ficar com conflito é a pior coisa do mundo, porque você vai se encolhendo diante dos problemas. Peraí, deixa eu ver, cadê vocês? Aqui. Maravilha. Conflito se o negócio que estamos investindo de fato é o certo. Hum, medo de sair do ruim e ficar pior. Não tenho conflito, tenho uma falta de permissão infinita. Ah, essa pessoa que tem gato aí, ó, tem gato todos da cor dos que eu tenho aqui também, ó. Um frajola, um laranja, tem essas coisas aí. Aqui, tenho conflito. Não tenho conflito, tenho uma falta de permissão infinita. Então, olha só, quando você diz isso, primeiro, o que que você está fazendo? Você está fazendo arroz com feijão bem feito? Porque se você fica nessa narrativa de, eu tenho uma falta de permissão infinita, aqui você tem tudo que você precisa para resolver isso. Então, por que que você não avançou ainda? O que que você está deixando de olhar?
E aí, se você fica preso nisso e a gente está tendo uma oportunidade de olhar para o conflito, por que que você não para ao invés de repetir isso? E, nossa, comigo, nossa, eu sou o caso mais difícil, vale para todo mundo, menos para mim, porque olha, o meu caso, por que que você não para e aproveita esse momento do encontro e pensa: peraí, que conflitos tem aqui que eu não estou vendo? O que que eu estou ignorando? Ou que medos existem aqui? Então, cuidado, gente. Às vezes vocês ficam querendo ser, nossa, eu sou incrível até na hora de não ter permissão. Nossa, o meu caso é o mais difícil. Ninguém resolve isso, sabe? Então, para lá, vamos nos apropriar do processo, vamos nos apropriar, tomar a nossa vida pela mão e ter o controle disso, entende? Fazer o arroz com feijão é fazer aquilo que precisa ser feito aqui dentro. Então, não é inventar roda, não é fazer uma coisa mirabolante, não é tirar um coelho da cartola, cara, o que que precisa ser feito? Eu preciso entender os meus medos, eu preciso rodar protocolo de dependência emocional, eu preciso fazer PDA. É isso que eu preciso fazer, é isso que vai me trazer resultado. Então, eu não preciso ficar querendo ter uma mega, hiper, master percepção o tempo inteiro que vai mudar minha vida. Não, é o todo dia, tá? Se eu faço transição de carreira, é, não consigo ter percepções, fico agoniada, porque você não está querendo olhar. Depois, a pessoa que não tem percepções, marca aqui a Ana Carolina, ali, depois eu vou chamar ela. A hora que você parar de dirigir, você avisa aqui que a galera pega ela. Aqui, ó, pessoal do suporte, ela tá com a mão levantada, pega ela aí. Tá? Entendi que tenho medo de qual caminho escolher no marketing digital. Não é isso, não é isso. Isso é onde mostra o seu conflito que vai evidenciar esse medo. Então, esse não é o problema. Qual é o problema por trás do problema? Se você escolher um caminho no marketing digital, o que que muda na sua vida? Porque às vezes, gente, vocês romantizam muito o processo. Muito. Do tipo assim, aqui no trabalho, a gente tem tantas coisas para fazer enfileiradinho, a maioria das coisas a gente nem gosta de fazer, entende? Às vezes, tipo, eu tenho que montar uma apresentação de resultados para hoje, eu tô apanhando aqui na planilha mais que tudo. Eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso fazer. Então, às vezes, vocês romantizam muito. Nossa, se eu estiver aqui no marketing digital, eu vou ter o meu sucesso, eu vou me sentir realizado. Gente, o que vai te trazer realização é o resultado. O resultado. Se você fica muito preso no micronicho, não sei o quê, porque vai te trazer realização, ok, não que você não precise ter, mas às vezes vocês ficam criando pelo em ovo e romantizando demais o processo. Se eu tô na dúvida, não sei, então testo A e testo B, testo A e testo B. Por quanto tempo eu vou testar? Aí é uma decisão muito mais racional e prática do que qualquer outra coisa, entende? Aí o que que acontece? Se eu não estou indo testar, por que que eu não estou indo testar? Por que que eu estou tão preso que eu não consigo avançar? Aí é para isso que eu tenho que olhar. Onde está o conflito? Onde está o medo? Ana Caroline parou de dirigir aí. Chama ela aí, Caio. Entendem isso? E aí essas questões, vocês já vão olhando aí, tendo percepções em relação a isso. Hum. Insegura, sem definição, olha aqui, ó, sem definição do que eu quero, confusão mental, muitos pensamentos e pouca ação. Quem tá assim é porque quer ter 100% de certeza do processo. Ah, eu quero ter 100% de certeza que vai dar certo, eu quero ter 100% de certeza que é isso, eu não quero errar de novo, eu não quero mudar de ideia. E se eu resolver isso aqui, eu quero ficar nisso aqui até o fim. Gente, o processo você descobre, o caminho você descobre no caminho, entende? Então, assim, para você que fica querendo ter um controle excessivo e todas as certezas, sinto muito, isso não vai rolar. Então, quem ouviu o áudio diário que eu fiz falando de decida e não olhe para trás? A questão é essa, gente. Eu casei, estou há 20 anos casada. Poderia dar tudo errado, mas eu tomei uma decisão e eu fiz dar certo no processo. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, eu e meu marido tínhamos tudo para não dar certo. Nós tínhamos todos os problemas do mundo, nós tínhamos um monte de conflitos, nós tínhamos um monte de gente envolvida na nossa vida e nós tínhamos tudo para dar errado. Nós fizemos dar certo. Não existia eu perfeita, nem ele perfeito, nem o momento perfeito, nem não existia isso. Existia duas pessoas que se amavam, que queriam fazer dar certo, com um monte de problema, com um monte de desafio. Então eu escolhi aquilo e fui até as últimas consequências.
Quando vocês paralisam demais, beleza, então dá um mergulho no escuro. O que que tem para além disso? Você precisa testar. É claro, a gente tem um protocolo de medo aqui para fazer, mas tem momentos que é isso, é só você querendo ter todas as certezas. Deixa eu te falar, você não vai ter. Nunca, nunca. Isso é impossível. E eu tô te falando de uma pessoa que sempre quer ter as respostas antes de começar, então. E aí, Ana Caroline, tudo bem? E aí, bom dia. Dá para me ouvir bem? Tá, dá Dá, sim. feliz aniversário. Obrigada. De onde você está falando? Desde quando você está aqui? Quantos anos você quer Eu viver? sou de Goiânia, eu tô aqui desde o meio do ano passado. Quero Legal. viver mais uns 60 anos. Hoje eu tenho 23. Desde que eu entrei no GPS, eu tive poucas percepções. Mas todas as percepções que eu tive me levaram a alguma coisa, só que são muito poucas. E eu queria ter mais percepções para chegar em mais lugares, sabe? Igual Tá. esse áudio seu de ontem foi incrível para mim. Eu falei, é o mês do tudo ou nada, eu preciso decidir e já coloquei o pau na mesa e já comecei as decisões. Só que, assim, são muito poucas. Eu tento perceber as coisas e eu não consigo. Eu já rodei todos os protocolos de dependência, Tá. fiz todas as Vou conversas ensinar difíceis, vocês a fazerem isso. Tá, ó, tem um caminho simples mental para fazer isso. Me diz, você é solteira, casada, com filhos, sem filhos? sou solteira. Eu entrei no GPS em junho e aí eu terminei um relacionamento que não virava um casamento, não virava nada. É com o pai da minha filha. Já rodei protocolo com ele, fiz a conversa difícil, e nem foi difícil. Nenhuma conversa difícil minha foi difícil, aliás, todas foram bem tranquilas, assim. Não. E eu acabei de sair de uma, eu não sei se foi pré-queda, se foi queda, que é um padrão que sempre se repete, eu não consegui tirar percepção nenhuma disso. Eu não aprendi nada com isso e eu tô muito agoniada, porque eu tô nesse Para momento. você, o que que é uma percepção? É perceber mesmo, eu não percebo nada na minha vida. Eu tento Tá. olhar para as coisas e não vejo nada. E aí, quando eu percebo, eu falo, percebi, então deixa eu ir. Deixa eu E decidir, quando deixa eu você agir. percebe, o que você percebe? Me dê um exemplo de percepções que vocês já tiveram. Da última vez, a percepção mais forte que eu tive, acho que foi em relação a esse relacionamento mesmo. E eu tive até uma percepção agora, atrás, na minha pré-queda, que foi isso. Eu percebi que sempre que eu começo a crescer profissionalmente, a minha filha adoece. Ela tem 3 anos. Então, eu paro tudo, lógico, né? Até às vezes eu acho que eu paro até o que não tinha que parar. Então eu também sou analista corporal. Eu falei, eu vou fazer esse trem dar certo. Então eu vou, começa a dar certo. Ela adoece. Ela fica com muito Tá, catarro, ela passa muito mal, ela fica a noite acordada, ela vomita muito. E isso acabou de acontecer agora, essa semana, de novo. E eu sempre paro tudo. E aí eu assistindo, bem no dia do último encontro, foi o dia que ela estava bem ruim. E eu assistindo, eu falando, gente, mas filho de 3 anos, você precisa parar para cuidar. Não tem sim, outra opção. sim, sim. E aí eu tô construindo um novo relacionamento já. Eu terminei com o pai dela em setembro. Eu já estou construindo um novo relacionamento, já coloquei as condições, ele colocou as dele, e aí a gente começou esse negócio do Instagram e eu trabalhando e começou a chegar cliente, a criança adoeceu. E aí eu Tá, percebi isso, mas o que que faz com essa percepção, sabe? Tipo, o que que eu decido? Não tá. consigo Bom, entender a muito bom. decisão. Tá, vamos lá. Alguém mais tem essa dificuldade, gente, dentro de um problema e se vê perdido com a percepção que eu tenho que ter aqui? Coloquem aí para mim. Muitas vezes é uma questão simples. É simples, é como eu disse, você não precisa tirar um coelho da cartola e às vezes é um ajuste simples. Vamos lá. Você já definiu o seu plano? Sim. Tá, o que que você quer? O que que você está buscando? Eu quero, o meu plano, meu sonho grande, né, é uma casa grande. Aqui em Goiânia tem condomínios, tem jardins, Alphaville, aldeia. Então, no meu sonho grande é o Aldeia Cruzeiro do Sul. A minha mansão, ela custa 17 milhões e ela tá lá, não foi vendida ainda. E esse é o meu sonho grande, ter funcionárias. O meu sonho grande sempre foi voltado para a família. Então, construir um novo relacionamento, morar nessa casa incrível, que não precisa, lógico, começar com essa casa, né? Posso ter outras casas antes, e ter funcionárias e
ter mais tempo para minha família, e que a família que eu ainda vou construir com a minha filha, né? Inclusa, lógico. E nos meus 5 objetivos tá definir, consolidar a minha carreira, consolidar, começar a construir, ter uma constância na carreira, definir esse relacionamento. Então, e depois eu tenho de objetivo passar mais tempo com a minha filha, porque agora, enquanto eu não consigo consolidar essa carreira de analista, eu trabalho aos fins de semana também. Então, minha filha agora, eu acabei de deixar ela na escola, e aí, fim de semana, eu tenho um evento e eu já desmarquei esse evento porque ela está doente. E então é menos dinheiro. Depois disso, é resolver judicialmente com o pai dela, que já está resolvendo, já está em processo, e ter um corpo de quem malha, que é o objetivo da minha saúde. Eu não quero ser torada, malhadona, mas eu quero ter uma saúde boa, e eu também já estou em processo. Eu estava até indo com o efeito Ah, paralelo agora, que é a academia 5 vezes na legal. semana. Ou seja, você está avançando. E aí você tem uma questão aí que está te prendendo, né? Toda hora que você avança, isso te prende. Então, vamos lá. Então, você está com o seu plano definido, isso é importante, gente. Você ter percepção, você precisa saber para onde você está indo, porque aí você precisa comparar. Então, a percepção ela vai vir de uma comparação para onde eu estou querendo ir e o que está acontecendo que está me impedindo, certo? Uhum. E aqui ela tem um conflito, porque ela quer avançar na carreira, mas ela também quer passar mais tempo com a filha. Então, tem um conflito aí do que fazer, porque ela vai precisar escolher nesse momento. Então, eu passo mais tempo com a filha ou eu avanço na carreira. Então, a É. gente vai olhar para isso. Perceberam aqui, ó, até agora eu só olhei para o plano. Então, o que ela quer, tá seguindo isso. Então, o pense comigo o que eu estou passando, o que eu estou tentando. E aí a gente sempre vai voltar para o plano. Então, ela quer ter mais, ela quer avançar e quer mais tempo com a filha, beleza? E aí ela tá parando isso aqui. Qual que é o conflito? Do que fazer? Eu fico mais com a filha ou eu é, trabalho mais, certo? Então aqui a gente tem um conflito. Tá conseguindo já entender até aqui? Uhum. Aí vamos entender o que exatamente acontece para sua filha ficar doente. Porque, beleza, se você está trabalhando, se ela está indo na escola, está funcionando bem, certo? O que muda na rotina, na relação, qual é essa parte que muda que faz desandar? Eu sempre associo quando ela tem contato com o pai dela. É incrível, assim. Ter contato com o pai, ela, igual ontem, era folga dele, eu deixei os dois indo no shopping. Falei, não, então pega ela, vai no shopping. Ela não estava tossindo. De ontem para hoje, que ela viu o pai dela, ela já começou a tossir de Então, novo, mas voltou a aí catar. tem a ver com o pai ou tem a ver com você avançar na carreira? É porque aí quando eu começo a avançar, normalmente ele fica com ela para mim, porque ele é o pai, né? Então, assim, nossa, eu tenho uma coisa para fazer no sábado, um atendimento. Você fica com ela, está de folga? Você pode? Pode. Ficou com ele, voltou, volta doente. E é sempre essas duas coisas, tipo, ai, eu preciso trabalhar em um momento que ela não está na escola, ela precisa ficar com outra pessoa, ela fica doente. É Tá. sempre Qual é a outra pessoa que ela fica além do normal. Era o pai e a madrinha, mas aí eu percebi que a minha relação com a madrinha dela estava sendo só isso. Então eu rodei o protocolo, falei, olha, eu acho que você ela é empresária também, então ela trabalha, ela tem uma lanchonete, então ela trabalha das 4 da manhã às 3 da tarde. E aí depois da escola da minha filha, ela ficava com ela para mim à noite. Aí eu falei, olha, você não tá tendo descanso, porque você não tá conseguindo falar não para mim. Então o não tá falado, eu não quero mais que você fique com Tá, ela. Se precisar, ela vai ficar com o pai ou com a babá, mas não tá. vai ficar com você. Ela tem uma babá? Tem. Tá. Então, olha só, aqui para mim o padrão ela está saindo de casa. Uhum. Então, a criança está saindo de casa, independente de quem seja. Quando ela ia para madrinha, ela também tinha alguma recaída? Não, às vezes só. Mas a Tá. maioria das vezes é sempre com o pai. Qual a possibilidade de você trabalhar de casa? É muita, só que aí ela em casa, ela não deixa eu trabalhar. Eu tô em casa, se ela estiver em casa,
ela vai querer minha atenção. Então, mas é isso, aí é uma questão de organização. Uhum. E aí ela tem essa babá fica quanto tempo? Ela fica, às vezes, umas 3 horas, 4 horas, tanto que eu precisar. Normalmente, a gente combina antes e aí ela consegue Tá. ficar com ela. Ó, aqui tem um exemplo de uma coisa super simples. Super Uhum, simples. E aí, vocês que têm filho, às vezes fica tentando achar uma resposta mirabolante. E a coisa é simples, no prático, na questão do cotidiano. Uma criança precisa da mãe. Ponto. Ponto. Isso é indiscutível, tá? Principalmente se a criança é pequena. Ah, eu tenho outras necessidades. Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida em casa, eu preciso não sei o quê. Então, para as mães que trabalham para diminuir esse conflito, a melhor opção que você tem é fazer o máximo de coisa que você precisa de casa. Então, dá para eu trabalhar de casa? Eu vou trabalhar de casa. Ela não me. Então, peraí, é questão de organização. uhum, Qual é o período que ela está na escola que eu vou adiantar ao máximo minhas atividades? Qual é o período que a babá vai estar, que eu posso conciliar? Então, se eu vou fazer um atendimento, o atendimento vai demorar de 50 minutos a 1 hora e meia, eu vou dar uma pausa de 20 minutos no próximo para eu poder ficar esse tempo com ela e voltar, para ela ter uhum. vários momentos de mim para ela se sentir preenchida. Então, quando a gente está falando de percepção, gente, isso aqui é muito rico e vocês observem isso no dia a dia de vocês. Eu disse, nem sempre é sobre tirar um coelho da cartola. Então, eu estou ensinando vocês a entender a percepção. Fazer aqui, ó. Não tenho percepção. Então, como que é? Quero avançar, a criança fica doente. Volta para o objetivo. Qual que é o objetivo? Crescer na carreira e ter mais tempo com a minha filha. Isso aqui, em algum momento, pode ser conflitante. Então, o que que eu Uhum. preciso fazer para que essas duas coisas casem? Existe a possibilidade de você trabalhar de casa? Sim, maravilha. A gente já diminuiu esse conflito. Então, o que eu preciso fazer? Então, percebe o que você está fazendo? Se você tem condição de trabalhar de casa, se a sua filha demanda, você está tentando achar um jeito de, tipo assim, de não ter que se ocupar com ela na hora que você está trabalhando. E nesse caso, você vai ter que conciliar as duas coisas. O que eu pensava era assim, já que não tem como ela ficar comigo, pelo menos ela fica com o pai dela, que é tipo mãe e pai, assim, sabe? Aí eu ficava, nossa, se ele tem a oportunidade de ficar com ela, e aí às vezes eu sinto isso, que eu fico jogando ela o tempo todo, tipo, ela precisa de um pai também, então toma, menina. Ela Sim, precisa do é pai, isso. toma, Essa é menina. a percepção. Olha, essa aqui é a percepção valiosa. Eu sinto que eu Uhum, estou jogando ela o tempo todo. Se você sente, provavelmente ela também. E esse é o motivo dela adoecer. entendi. E ela tem que parar de se sentir assim. Então, qual que é a ação? Então, essa é a percepção. Qual que é a decisão e a ação que você precisa tomar no seu dia, e às vezes são várias, Uhum, para que você pare de sentir que está jogando ela e para que ela pare de se sentir jogada. Então, aí entendi. eu preciso organizar melhor a minha agenda, eu preciso fazer momentos de respiro para que eu tenha tempo com ela. É melhor que eu fique em casa, ela também, junto com a babá, porque ela tá me vendo. Entende? O meu filho tem Entendi. 7 anos. Eu passo, tipo, 26 horas do meu dia em casa, quase. Eu saio para treinar, eu faço tudo de casa. Eu fico aqui o tempo inteiro. Terça-feira nós tivemos um treinamento na empresa que eu precisei ir de manhã. Foi suficiente. Para o menino chorar, ele tem 7 anos. E eu estou aqui o tempo todo. Uhum, E aí depois eu tipo, compenso e tal, não sei o quê. Mas é tipo, eu estou aqui o tempo. Não dá para dizer que houve uma falta anterior, mas é a entendi. necessidade que ele tem. E aí o que que eu percebo? Ele é muito intenso, assim como eu. Então eu percebo que ele tem em mim o referencial de quem dá contorno para essa intensidade. Dá contorno para, tipo, é demais. Então, se eu não estou aqui, ele se perde nele. Aham, Entende? Então não é só. Então, olha, outra percepção. Então, por que que ele sente tanto? Aí depois, como ele já é maiorzinho, eu confirmo isso com ele. Não é só porque eu não vou estar aqui por 4 horas. Porque o outro ele estaria na escola. É porque eu não vou estar aqui por 4 horas e nessas 4 horas ele vai perder o contorno de si. Entende? E aí ele entendi. sente mais do que deveria. Aí eu confirmo, entendo e vou ajustando. E muitas vezes é Uhum, isso. Outra coisa, eu tenho retorno hoje. E aí eu percebo que eu não estou conseguindo avançar na dieta. Por que que eu não estou percebendo? Eu olho para toda a minha rotina. O meu problema sempre é o sono. Sempre é o sono. Hoje eu dormi 4 horas. Então o que que eu preciso mudar na minha vida? Aí eu tô aqui pensando, peraí, o que que eu tenho que delegar para eu conseguir dormir mais? Porque senão eu não vou conseguir sustentar a dieta. Então, percepção é isso. O que que eu tô querendo? O que que eu tô tentando? O que que eu tô tendo dificuldade? Onde tá o problema? E aí vocês vão fazendo esses links. E a percepção vem daí. A hora que você entendeu, aí você decide e age. Ficou claro aqui? entendi. Ficou claro, ficou claro.
Eu Então, nunca, eu nunca tinha pensado que ela também se sente jogada. Eu achei que era só, claro. tipo, eu pensava isso, que eu ficava, não, não posso, então. Que eu vou ficar deixando a menina. Aí eu pensei que com o pai, provavelmente ela não sentiria isso. Porque aí ela passava a semana na escola, o fim de semana com a madrinha. Semana na escola, o fim de Quando que semana ela tem com você? alguém. É, é à noite. Aí eu ficava assim, à noite. Aí eu não. Aí à noite ela tem que dormir 7h30, porque senão ela não acorda Ou de seja, ela manhã. não tem você. Ela não tem É, você. Para uma criança de 3 anos, tipo, isso é nada. E uhum, aí, o que que acontece? Aí, às vezes, você fica querendo arrumar mais trabalho no fim de semana, só que toda vez que você entra nesse ciclo, se você trabalha três, sei lá, você se propôs trabalhar 4 fins de semana, 2 você conseguiu trabalhar, 2 ela ficou doente, você gastou porque ela ficou doente, ou seja, financeiramente essa opção já não é viável. é, Financeiramente, isso tem que sair da sua agenda, porque você está comprometendo o seu outro objetivo, que é passar mais tempo com a sua filha, e você não está conseguindo o seu objetivo de crescer. Entende? Aí, nesse momento, você precisa tomar uma decisão, porque você está uhum. empacada, só porque. E aí, você tem que olhar qual é a dificuldade de passar mais tempo com ela. Isso te incomoda de alguma forma? E a gente tem que ser franco, gente, às É, vezes eu incomoda acho, eu mesmo. acho que eu tô perdendo tempo no outro objetivo. Tipo, eu fico assim, eu até hoje mesmo, eu acordei 2h50 da manhã, porque eu falei assim, não, eu vou fazer meus trem agora, porque quando ela chegar à noite ou chegar de tarde, eu consigo ficar com ela. E aí sempre acontece alguma coisa para eu não ficar com ela. Eu fico assim, gente, mas e o meu objetivo de estar com ela, de passar tempo? Eu acho que se eu tô com ela, eu tô perdendo tempo no trabalho. Se eu tô no trabalho, eu tô perdendo tempo de estar com ela. Aí eu Aham, nem foco em um, nem foco em outro, porque aham. eu fico perdendo tempo dos dois lados. Mais alguém aí, gente, com esse questionamento? Tipo assim, ontem eu, tipo, tive vários momentos. O Noah, ele pediu pra faltar na escola, eu deixei e tal. Ele, eu quero cantar parabéns, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí teve um momento que eu precisei resolver um negócio do trabalho. Eu falei, a mamãe tá aqui. Aí depois ele, eu preciso jogar. Eu falei, você vai me dar tantos minutos. A hora que eu acabar aqui, a gente vai jogar o jogo de tabuleiro. E assim eu fiz. Então, aí, isso é uma questão de prioridade de tempo? É. Só que a questão é, qual é o incômodo de ficar com ela? Qual é o Uhum. incômodo? Eu tô cansada, eu não consigo brincar, isso me leva para um lugar desconfortável porque faz eu lembrar da minha relação com a minha mãe. Aí é para esse lugar que você tem que olhar. E aí Eu talvez. acho que o meu maior medo assim, era o protocolo com a minha mãe, porque a minha mãe não me criou e ela me cobra muito. E aí eu sempre coloco limite nela. Inclusive, a gente nem se fala, porque quando a gente se fala, ela sempre mente, ela sempre inventa, igual tudo que acontece na minha vida. Eu não preciso de ninguém para acabar comigo. Ela vai lá e espalha para os outros e conta. Então, ela não ficou sabendo de nada da minha vida. Quando eu engravidei, ela não foi a primeira. Quando eu menstruei, ela não foi a primeira a saber. Normalmente, ela é a última a saber, porque ela sempre faz isso. E aí, o protocolo de medo que eu já rodei umas 5 vezes é medo de ser igual a minha mãe, mas eu sempre sou igual a ela. Tipo assim, tudo acontece e aí acabo percebendo que eu fiquei igual a ela. O meu casamento com o pai da minha filha acabou igual ao da minha mãe. Aí eu fico trabalhando e não tô com a minha Tá, filha igual a minha só mãe. cuidado pra. Beleza, você não quer ser igual à sua mãe? Ok, você vai rodar protocolo. Agora, você está Uhum. suscetível a cometer erros. E alguns, Ah, coincidentemente, serão iguais ao da sua foi mãe. igual a dela. Se você se colocar nesse lugar, tipo assim, nossa, eu não posso. Tá, você separou, essa relação não deu certo. O que que você precisa fazer para a próxima? Senão você fica assim, tipo, nossa, a próxima também vai dar porque eu tô repetindo o padrão da minha. Peraí, você tem 20 É, anos. Peraí. Entende? Então, isso aqui. E aí você precisa rodar protocolo de dependência emocional com sua mãe, inclusive ativa. Rode primeiro ativa, porque é, se eu você rodei não tá. primeiro o ativo. Que eu falei assim, eu também fico querendo que ela seja a mãe que eu quero. Eu quero Exatamente. controlar o que ela quer. Aí eu rodei o protocolo, conversei com ela. Mas não tem conversa, assim. Eu falei, olha, mãe, eu quero até te pedir desculpa. Eu tentei durante muito tempo que você fosse uma pessoa que você não é. Eu já entendi. Aí ela, isso eu já sei. Eu sei que eu. Aí eu, mãe, calma, deixa eu falar. E aí eu vou falar para ela, olha, eu sei que você não vai ser assim, então eu quero falar pouco com você porque eu ainda não consigo conversar com você. Então eu tô me preparando para a gente ter essa relação e ela, você já me ensinou isso. E não sei o quê. Aí eu fico, ai, mãe, Tá. você não deixa eu Não, mas falar. aí você percebe que você foi conversar para dizer que você
tinha expectativas, mas você foi para a conversa com expectativas. Uhum. Porque se a sua mãe é assim, o que que você poderia esperar dela? Que ela fizesse exatamente o que ela fez. Então É. você queria que você falasse e ela agisse diferente do que ela sempre foi. Isso é ter expectativas. Então Ai, é você mesmo. precisa resolver a relação com a sua mãe, e aí não ter expectativas, ela vai agir assim, entende? E Então aí tem conversa, porque a conversa é sempre a mesma coisa. Eu fico assim, parece que eu tô falando à toa. Falo com ela e ela então, mas aí da não próxima ouve, vez muda mente. outra conversa. Se ela fizer de Aham. mim, fala: "Mãe, o nosso acordo. Mãe, o nosso Uhum. acordo". Entende? E você vai repetir isso eternamente, talvez você fique nisso, tipo, muito tempo. É que nem ir pra academia, gente, todo dia eu vou e faço o mesmo exercício, o mesmo. É. Aí daqui tantos meses que muda. É isso. Você vai repetir, 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 repetir. A dieta é assim, repetir. E aí quando você fizer isso, aí você vai resolver a relação com a sua filha, entende? Então, ó, Entendi. você tá no conflito dos dois, você precisa organizar tempo e tudo mais. Então, lembra, gente, qual é o problema por trás do problema? Você vai resolver isso. Você vai parar de jogar a sua filha e você vai se apropriar mais disso e ficar mais com ela. Mesmo que você use a babá para isso, mas você vai estar atenta à sua filha. Ela vai parar de Uhum. você. Tá Se a bom, sua filha te sentir presente e se ela tá bom. não se sentir jogada, ela vai pelo menos diminuir isso. Aham. Feito isso, você vai encarar uma dificuldade, que é de estar com a sua filha. De onde vem essa dificuldade? Da sua mãe. Por quê? Eu tenho medo de ser igual à minha mãe. Então, você vai rodar o protocolo do medo, depois você vai abrir um PDA para isso. O que eu preciso fazer para ser diferente da minha mãe daqui para frente? E aí você vai se Ótimo, melhorando e vai se ajustando. Entendeu? ótimo. Obrigada, Nada. Um obrigada. beijo. Tchau, vou pro meu Tchau. efeito paralelo. Até. Até. Vocês entenderam, gente? Que são coisas, e muitas vezes vocês ficam presos aqui. Parece uma coisa simples, mas não é. Mas não é, porque vocês se prendem nisso. Então, coisas que vocês têm que se perguntar para quando vocês tiverem dificuldade para ter percepção. O que que eu estou buscando? E olha, o caso dela foi perfeito. O que que ela está buscando? Ela tem muita clareza do plano dela. E onde que está o conflito? É entre dois objetivos do plano dela. E aí a gente vai olhar o problema por trás do problema, que tá, isso é uma coisa simples de resolver no sentido operacional. Por que que está sendo difícil? Aí a gente vai chegar na questão relacional. É o problema por trás do problema, entendem? E aí eu quero trazer uma coisa para vocês. Muitas vezes vocês ficam com a expectativa, no caso dela que da mãe. Eu falei, você só vai tipo sua mãe, mãe, lembra da nossa conversa? Mãe, lembra da nossa conversa? Mãe, lembra da nossa conversa? E aí, muitas vezes, vocês querem fazer uma vez só e a repetição, gente, a vida é repetição. Então, vamos lá para um exemplo prático. Muitas pessoas dizem assim: eu não consigo fazer dieta, porque aí é comer a mesma coisa sempre. Ah, é, espertão? Me diga, o que você come todos os dias? Se você for listar, você não come mais do que 5 coisas no seu dia e você repete isso por 6 meses. Todo dia eu acordo e tomo café e eu como pão, eu como isso, eu como aquilo. Você come a mesma comida todos os dias. Você vai fazer a mesma coisa na dieta. Só que você vai fazer de uma forma saudável, de uma forma fracionada, de uma forma contabilizada. Você vai fazer de uma forma intencional. Mas você come a mesma coisa você fazendo dieta ou não. Então, logo, esse pensamento de fazer dieta vai me deixar numa monotonia alimentar não faz sentido, certo? E é isso que vocês fazem, vocês já vivem as relações de vocês no modo repetição, vocês já vivem. Então, quando você roda os protocolos, você talvez também precise repetir mais vezes, porque é uma nova forma de viver. A diferença é que, lembra que o resultado é uma consequência inevitável? Se você não faz dieta e continua comendo a mesma coisa, você diminui a sua saúde e engorda. Se você faz dieta e come a mesma coisa, você tende a emagrecer e você ganha saúde. Se você mantém a mesma relação com a pessoa, com as mesmas repetições, você fica sem permissão, não melhora as suas relações. Se você repete os limites, uma hora essa pessoa aprende você também, e aí você não vai precisar repetir mais, você vai ter aumentado a sua permissão e você vai ter melhorado. Entende? Você vai ter avançado. Então, muitas vezes vocês ficam presos em alguns detalhes que, se você for pensar racionalmente, não faz muito sentido. Então, consegue entender isso? Ficou claro?
Nunca rodei protocolo, então rode. Chama a Carla aqui. Então rode. Assista os vídeos, monte seu plano. Tudo bem? Peraí, abrir seu som. Tudo bem? Um caminho de ficar. Ah, então tá bom. Quantos anos? Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Bom, E de onde você tá falando? Desde quando você tá aqui? Quantos anos você quer viver? tá. Eu sou de São Paulo. Eu sou aliada não praticante, mas isso acabou, né? Eu quero viver mais 102 anos, mais 102, não é até 102, não. Antes do GPS, eu já tinha isso para mim, quando eu li que as pessoas iam viver até 150 anos, eu decidi que eu ia viver isso. E aí, quando falou no GPS, eu falei, olha, que bacana. Tabita, eu tenho dificuldade, eu sempre tive dificuldade em saber o que eu estou sentindo, tá? E eu tenho dificuldade em rodar o protocolo sozinha. É assim, eu sei que foi resistência, tá? Eu peguei o protocolo quando eu entrei e não olhava para aquelas perguntas, o que isso vai me ajudar e deixei de lado, tá? Mas eu estou numa situação em que eu decidi, tá? Eu separei, eu vivi 19 anos com o pai da minha filha, foi um relacionamento estável, não foi um casamento, tá? Eu não casei. E eu separei tem 10 anos, e entre isso e idas e vindas, e eu decidi que eu não quero mais esse relacionamento, tá? E e por que que eu falo que eu decidi? Porque o meu sonho grande não é ser uma dentista bem-sucedida, eu quero casar e ter filhos, né? E eu tô com dificuldade na permissão. Eu sou uma ótima profissional, a minha profissão gera uma mudança imensa na vida das pessoas, tá? E eu tô sem cartão, eu consumi o meu limite, eu tô com o nome sujo, eu não é falta de permissão, tá? E eu tento rodar protocolo e eu sinto de onde vem esse medo e não consigo. Quando eu rodo o protocolo com outra pessoa, a coisa flui e o que está me mantendo de pé agora o Elton fala, foco no, tá difícil, só faz o que você colocou. Então, eu estou com meu sonho grande, com meus objetivos, e é isso que está me mantendo de pé. E é assim, eu tive um problema bem sério. Um dos meus gatos ficou doente, eu não tive dinheiro para cuidar e tive que sacrificar e foi muito ruim. E foi na semana passada, só que foi bem no feriado, né? E assim, eu peço apoio no meu GPS, olha, não consigo rodar protocolo. 2 vezes a anfitriã parou comigo, mas assim, não é 1 ou 2 protocolos que eu tenho que rodar, eu tenho que fazer. É, Em dezembro teve dois encontros que era a minha vida todinha. No começo de dezembro, uma moça que ela apanhou da madrasta e você colocou que foi a primeira vez que me mexeu o processo, tá? Porque eu sou narcisista no último, então pedir apoio, falar que eu tenho problema. Bom, foi a primeira vez que mexeu comigo. Eu tô no processo de terapia há muito tempo e assim, a vida sempre foi muito difícil, muito pesada e anestesiada. E aí, quando eu vi o encontro de reforço com aquela moça, e você falando, olha, a dependência emocional é por necessidade, porque você apanhou, você não foi protegida, e é toda a minha história. Só que eu apanhava da minha mãe, eu era espancada pela minha mãe. Eu, com 10 anos, o menino me bateu na rua, meu pai me botou um pau na minha mão e falou, vai lá bater no menino, mas não foi junto para eu fazer. Eu fui abusada, ninguém falou para o meu pai, e aí um outro encontro que foi da médica, que o meu pai virava para mim e falava, eu sempre fui uma boa aluna, meu pai falava para mim, você não fez mais do que sua obrigação,
E da última vez ele enfiou o dedo na minha cara e falou: você não seria quem você é por minha causa. Então, assim, não sei se por conta desse meu processo de vida, que eu não consigo olhar, mas eu quero olhar, tá? Então, eu tô fazendo também hipnoterapia, e quando foi fazer a regressão, eu dormi na terapia, e assim, isso eu entendo que fala, você não quer olhar, mas eu quero, eu preciso olhar. Eu sou sozinha, eu tenho uma filha de 23 anos, que eu pouco me meto na vida dela, apesar de ser narcisista e saber resolver a vida de todo mundo, eu pouco me meto na vida dela, né? E é isso. Tá. É, Qual que é o seu plano? O que que você está tentando? Ok, o meu plano. Eu tenho 3 objetivos. Como eu quero ser mãe ainda, eu preciso cuidar da saúde, então é fazer uma dieta anti-inflamatória, eu faço o efeito paralelo de fazer academia, mas isso já é meu. Então, um efeito paralelo que eu coloquei é ler, porque eu estou com problemas financeiros. Então, eu estou lendo livros que me ensinem a vender, me relacionar. O meu maior objetivo, as minhas fichas estão no financeiro, que é transformar o meu consultório numa empresa saudável. Então, eu preciso aprender a vender. É, eu comprei um curso que eu estou fazendo, né? É, eu conversei, assim, eu estou com o nome sujo, eu preciso de dinheiro, eu não vou pedir para o ex, e foi isso que eu acho que a vida está me apertando no GPS. Você não vai mesmo voltar para o padrão? E assim, eu pedi, e a única coisa que eu posso fazer é pedir empréstimo no banco. Eu fui pedir e eles liberaram a 7,5%, e é o que eu tenho, 7,5% no mês, né? E é o que eu tenho para fazer, é o que eu vou fazer agora. Para quê? Para não recorrer a não pedir para pai, mãe, e para mim resolver sozinha, tá? Eu tô tentando fazer sozinha, porque eu sou adulta e é isso que eu preciso, né? Tá, É isso. voltar aqui, beleza. É, tem algumas coisas importantes aí, porque primeiro você tinha falado assim: ah, eu nem vou olhar para o meu consultório, não sei o quê, porque esse não é um sonho grande, porque eu quero ser mãe, eu quero casar e ter filhos, certo? E aí depois você Não, trouxe a questão financeira. não, o que eu falei eu não quero ser a dentista, eu não quero ser a melhor dentista, eu não quero, porque tem gente que quer, eu quero ser a melhor Ah, na minha área. entendi. Não é isso. A minha Tá, vontade é casar e ter filho. tá, Mas beleza. para eu poder ter uma vida boa, eu preciso estar com o meu financeiro arrumado, eu E qual que acho. é o seu objetivo financeiro hoje? O meu objetivo financeiro hoje é tornar o meu consultório uma empresa saudável. Ótimo, beleza. Só para saber, confirmar se não estava focado na dívida, porque se vocês estão focados na dívida, gente, isso não é motivo suficiente e aí vocês vão se perder porque tem que estar no sonho. Aí, conforme você avança o sonho, uma hora você vai pagar essa dívida, tá? Ou essa questão financeira. Desde quando você começou a ter problemas financeiros? Desde quando? Olha, eu era casada. Foi quando eu descobri o problema de traição. Eu foi isso. Quando eu descobri que ele estava me traindo. Isso tem quanto tempo? Muito tempo, muito tempo. Tá. Você rodou protocolo de dependência emocional com o ex? Rodei, rodei. E aí, que perfis controladores apareceram? Seu e dele? O dele, narcisista e vítima natural. O meu, vingador, Tá, narcisista e vítima. tá. E aí você trouxe um ponto importante que foi: ah, eu tô passando tudo isso, mas eu não vou voltar pro ex, eu não vou recorrer a ele. Qual é o ciclo que se repetia nesse sentido? Como assim? Desculpa.
você falou, eu tive problemas financeiros. Aí você falou, eu poderia recorrer ao ex ou voltar ou qualquer coisa assim. Não vou fazer isso. Fui pedir dinheiro no banco, certo? E aí você falou, ah, é a vida me testando, me dando essa oportunidade. Sim. Aí eu tô perguntando, qual era o padrão? Se tem muito tempo que você descobriu que ele te traía. E aí você começou a ter problemas financeiros. Agora você terminou. Então, qual era o padrão entre o problema financeiro e a sua relação com ele? Eu acredito que é botar um ponto final, sabe? O padrão é o modo de manter ainda vínculo, porque assim, separada, assim, eu não quero pagar juros no banco, eu não quero não sei o quê, em vez é, de eu resolver sozinha, me empresta um dinheiro. Tá? Sem voltar, mas era um modo de ter algum vínculo. Sim. E agora eu cortei esse vínculo. É assim, a minha filha é grande, eu não tenho mais por que ter contato com ele e eu cortei. Tá, beleza. E aí, quando você pedia dinheiro para ele, depois, primeiro, de quanto em quanto esse problema se repetia? E segundo, quando você fazia isso, você percebia que você estava em qual perfil controlador quando você fazia? Você queria se vingar? Você queria, manter ele por perto, você estava como vítima? Você queria provar que você ia dar conta? O que estava acontecendo quando você fazia esses pedidos? Olha, eu acredito que seja vingadora. Eu acho que eu não ter o sucesso é um perfil vingador. Vingador com meu pai, com a minha mãe e com ele. Porque durante um bom tempo eu coloquei como meu. Eu não ter focado na minha profissão, eu ter ficado olhando para o que ele estava fazendo, tentando mudar ali uma pessoa que não quer mudar. Uhum, Eu acredito que seja isso. uhum, tá. E desde quando você percebeu que faz isso desde quando? Eu percebi quando eu entrei no GPS. Mas aí você repete esse padrão desde quando? Ah, De desde sempre. de quando a Tá. gente começou. Então, ótimo. Olha só, você já identificou tudo. O que que você tá? Você tá em um momento pré-queda. Lembra que um momento pré-queda a gente abraça pré-queda para não entrar na queda? Então, você identificou tudo, é isso. Por que que eu fui perguntando dos perfis controladores? Para saber o motivo e o objetivo dessa dificuldade no dinheiro. E aí, quando você traz a questão de ser vingadora, é isso. Se você rodou protocolo de dependência emocional, quem precisava, com o ex, com a mãe, com o pai, agora é o quê? Você está diante de um pré-queda. E você tem a oportunidade de quebrar o padrão, que é: não vou pedir dinheiro para ninguém, nem vou esfregar meu insucesso na cara de ninguém. Vou seguir o meu plano, vou pegar um dinheiro no banco e vou seguir. Aí o que que você vai encontrar aqui? Você está em um momento de disruptura, você está quebrando o padrão literalmente. Aí você vai entrar na pressa, porque aí você vai achar que você tem que ter um resultado proporcional ao seu sofrimento, ao tempo que você não teve resultado. E não é isso. O seu resultado ele é proporcional ao tempo que você está fazendo algo diferente. Então, o que você precisa fazer aí é respirar e controlar a sua pressa, porque pressa é diferente de velocidade. Entender que esse processo ele vai ter trancos e barrancos, mas você vai passar. Tá, Entende? Então, para você, vai ser o quê? PDA, muito PDA. Então, beleza, ajuste fino, segue o plano, segue o plano, segue o plano. O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso fazer semana que vem? O que é que eu preciso fazer daqui 15 dias? E aí, vacilou, né? Se sentiu, teve algum desconforto emocional no processo, aí pense comigo com os aliados, para poder organizar essas emoções se precisar fazer protocolo de medo. Então, assim, aqui não tem problema. Você está vivendo o processo. Só que nesse momento não é muito confortável. Por quê? Porque você está no momento de quebrar o pré-queda. Ou seja, você está num momento maravilhoso, na verdade. eu acredito nisso, porque eu jamais imaginei que eu ia conseguir um empréstimo, sabe? Então, Quem cuidava, quem sempre lidou com as dificuldades foi ele. Quando eu tinha dificuldade, eu levava para ele. E agora eu falei, bom, tô com o nome sujo, eles não vão querer me dar, mas vamos lá, né? Que é o que se faz
Aí eu fui, fiz e liberaram. Tá certo. Eu tô pegando um X, eu vou pagar 4x. Mas aí é uma outra coisa que depois resolve. Sim, sim, é o que é aquilo, é o que tem para hoje. Tá. Aí é uma questão de redução de danos quase aí, né? Então tinha até alguém falando, ah, a média aí é 8%, então você tá até bem. Ai, que bênção. Mas eu sei, é assim, não tô, assim, quando você está em dificuldade, eles te pegam mesmo, né? Uhum. Eles acabam tendo taxas abusivas e tudo mais, mas é o que tem e é o que vai ser feito. Mas é aquilo que a gente fala. Uma vez eu falei assim: quem tem dependência emocional paga com a liberdade. Quem não tem mais dependência emocional paga com dinheiro. Então, tipo, você tá num processo de alavancar. E é isso, esse é o processo. A hora que você alavancar, você vai falar assim: foi a melhor coisa que eu fiz. Isso valeu a pena, porque eu fiquei livre, não tô mais presa em dependência emocional, tô seguindo e a minha vida fluiu e eu ganhei mais dinheiro. Então, tipo assim, foi um, um preço bom a pagar. Entende? Tá, Então é tá, isso, tá no caminho, beleza? tá. Muito obrigada. Maravilha. Nada, um beijo, querida. Até mais. Beijo. Gente, vocês viram aqui que incrível? Esse é um ótimo exemplo de um momento pré-queda. E ela está nele e ela está fazendo o incrível movimento de quebrar o padrão. Então, ela está no pré-queda e abraçou o pré-queda. E muitas vezes, aí vocês muitas vezes sentem a angústia da pressa, da ansiedade, do tipo, não, mas eu quero, não, mas eu quero, tem que ser mais rápido, tem que ser, será que tem um problema? Não! Vocês conseguiram entender isso? Vocês conseguem trazer isso para a vida de vocês, para o exemplo de vocês? Então, quantas vezes vocês estão no caminho, vocês estão seguindo, vocês estão já tendo resultados e tudo mais, só que faz parte do processo, entende? Tinha alguém perguntando assim, me digam aqui antes se fez sentido para vocês, se vocês se identificaram. Tem alguém perguntando assim, e como faz se quando a família resolve te dar dinheiro? É só você não aceitar. Você não é obrigado a aceitar. Entende? Então, por que que as pessoas estão te dando dinheiro? Quais são os perfis controladores que estão eh, se apresentando ali? Então, os seus pais estão sendo narcisistas, você está querendo ser vítima. Quais são os perfis? Aí é padrão, gente. E aí, se eles estão querendo te dar dinheiro, não é a primeira vez. E aí, se não é a primeira vez, é padrão. Então, você precisa quebrar. Entende? Maravilha. Pode me dar uma luz com o que eu disse acima? Manda de novo. É muita mensagem, mas fácil você mandar de novo, tá? Maravilha. Ó, quero saber se tem mais alguém para falar, tipo, 5 minutos. Porque aí a gente faz mais um país comigo e depois tem o celebre, tá? No meu caso, o padrão é entre irmãos. Maravilha. Então, resolva. O que é pré-queda? Boa, para quem está chegando agora, pré-queda é o seguinte: pré-queda é o momento antes da queda. E o que isso significa? Significa que toda vez que você pode olhar na sua vida, toda vez que você estava indo muito bem e você caiu, existiu alguma coisa antes de você cair. E essa alguma coisa aconteceu nas suas relações, certo? E isso é o momento para queda. Então, quando você está subindo, você está prestes a explodir, prestes a vai acontecer alguma coisa nas suas relações que vai acontecer alguma coisa que vai impactar nas suas relações, beleza? E aí isso vai te levar para a queda. Então, no caso dela ela tinha problemas financeiros para se manter no relacionamento ali, beleza? Então, qual que é o momento para queda? O problema financeiro, o problema tem 3 utilidades: te mostrar uma falha, te melhorar e te diplomar. Então, o problema financeiro, ele se apresentou como uma pré-queda, ou seja, ela está em um momento que ou ela resolve esse padrão e deixa de cair, ou ela não resolve e ela cai. Então, qual que é o padrão de relação que estava se apresentando? Um padrão de relação vingador com pai, com mãe, com ex. Então, quando ela não cede a esse problema, ela não volta para o padrão anterior, ela quebra o padrão do pré-queda. O pré-queda o problema financeiro acontece e ela volta
para se relacionar com as pessoas como vingadora, tá? Para quem tá falando, eu tô perdida, não sei o quê. Gente, vocês chegaram em uma coisa que é totalmente inovadora, divergente. Vocês nunca viveram o que a gente está vivendo aqui em outro lugar. Então, é ingênuo pensar que você vai compreender tudo e nos primeiros dias. Você não vai. Mas você precisa fazer e você precisa assistir os vídeos. O que são núcleos? A gente explica isso lá. Se você não chegou, eu vou te responder aqui, mas você precisa voltar a assistir os vídeos. Os núcleos são os núcleos emocionais. Então, os núcleos emocionais tem um exercício no protocolo lá para fazer. Então, os núcleos emocionais, é o quanto essa pessoa invade a sua vida, o quanto você invade a vida da outra pessoa, certo? São núcleos emocionais. Então, se você está se sentindo perdido, o que você precisa fazer? Continuar com a gente e assistir os vídeos do Marca Passos, vir aos encontros, fazer ali o que precisa ser feito no seu GPS, vir aqui entender, e aí aos poucos eu vou respondendo. Então, assim, não se desesperem, é absolutamente normal, porque você está vivendo uma vida totalmente divergente e você está fazendo isso agora, tá? Onde encontra os protocolos? Os protocolos estão no marca-passos, só que eles estão em um lugar específico. Isso você só vai chegar neles quando você chegar neles. Então, você precisa seguir o fluxo de vídeos que está ali e fazer exatamente o passo a passo que está ali. O que está ali foi pensado nos mínimos detalhes para que você realmente consiga ter a clareza e fazer o passo a passo de tudo o que precisa ser feito para você ter resultado, entende? Então, se você ainda não achou, é porque você ainda não chegou nesse momento, você precisa continuar avançando, avançando, tá? Inclusive, lá no Marca Passos tem um glossário que a maioria dos nossos conceitos, das nossas premissas, peraí, estão lá no glossário. E aí você vai ter uma explicação disso, tá? Beleza? Caio, chama Barros e Barros aí. Vamos ter 5 minutos para a gente poder ir para o Celebre Comigo. Mas contem para mim como foi estar aqui até agora. Então, o que você compreendeu, quais foram as percepções e tudo mais. Conte aqui que eu já quero saber que conflitos você identificou. Seu vídeo está fechado. Que conflitos você já identificou? O que você percebeu até agora? O que você vai rodar de diferente, tá? Fica gravado por uma semana. Você está travada. Caiu. Beleza? Chama a Débora. Oi, Débora, tudo bem? Abra o seu som. Bom dia, Tabita. Bom dia. Na verdade, eu até estava escrevendo aqui no chat, porque eu entrei ontem, praticamente. E aí eu comecei a seguir os vídeos. Na verdade, em dezembro do ano passado, a Lígia, né, que eu assistindo alguma coisa do Elton, acho que foi no Instagram, eu entrei em contato com a Lígia e não concluí o que eu tinha que concluir. E aí eu assisti essa aula do resgate, as 3 aulas, em doses homeopáticas, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Então, assim, foi aos trancos e barrancos. Eu falei, mas não vou parar. Eu já tinha aprendido lá do início e não parei. Bom, te resumir aqui, eu trabalho com dança flamenca, que não é uma dança que a gente vê muito por aí, então é muito difícil você chamar o público. E eu tenho uma dependência emocional muito grande com os meus pais, que sempre me trataram como a filhinha que precisa do apoio, que precisa de tudo, nunca vai te faltar nada. E aí o que me falta mesmo é a liberdade, né? Porque eu tenho 44 anos, tenho uma filha de 6 e um filho de 9, e eles ainda me ajudam muito financeiramente. Mas aí você falou agora uma frase que, na verdade, ia ser até a minha dúvida, do passo a passo. Eu ontem assisti, sei lá, acho que uns 12, 13 vídeos de uma vez, assim. Eu conseguia, botava o fone, fui para academia, aí ouvi um pouquinho, no intervalo da escola das crianças eu também ouvi um pouquinho, e aí você fala, né, que a gente
no passo a passo que você vai botar o sonho grande. Eu parei nesse vídeo ontem, inclusive. Você vai fazer o teu sonho grande, depois você vai ver os protocolos, porque eu sempre tenho a mesma dependência emocional do tipo, vou abrir uma turma nova. Ah, mas eu preciso deixar as crianças com os meus pais. E aí eu tô querendo tirar isso. Muitas vezes eu levo as crianças comigo para academia, mas são 2 crianças e eu dou aula para adultos, e às vezes eles atrapalham no meio do caminho. Eu converso muito. Deixa eu só te dar um spoiler. A aliada que vai vir fazer o Celebre comigo, ela também trabalha com dança. Ela saiu de Ai, que 8 delícia. alunas para 200. Vamos ver o que ela vai contar. Ai, que delícia, muito bom. Mas então, assim, eu acho que eu até vou resumir, né? Porque você falou dos 5 minutos, e como eu também estou meio boiando ainda, né? Estou no passo a passo. Eu acho até que você respondeu antes de me chamar, que é essa coisa do vídeo, de ir aos pouquinhos, de fazer as coisas. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que eu tenho que rodar o protocolo antes de assistir, fazer o grande sonho? Eu fiquei meio confusa, mas aí acho que ele vem numa sequência, e mais para me libertar disso, porque às vezes eu deixo de crescer, deixo de fazer além, porque eu fico, ai, mas aí eu vou ter que deixar as crianças com os meus pais. Aí às vezes eu converso com meu esposo, ai, a gente precisava ter uma babá, mas aí para ter babá não tem grana. E eles me ajudam financeiramente em umas contas, e isso me angustia, porque eu não quero mais, aí ao mesmo tempo eu preciso, senão eu não pago meu aluguel, senão eu não pago uma parte da escola, entendeu? Então, assim, e com dança, Mas você e o uma hora seu tá com um aluno, marido uma hora você aí? não Se tem. você é casada e ele? Não, então, ele é porteiro. Então, assim, a nossa renda junta não cobre os nossos custos hoje, né? As nossas contas. Então, a gente fica tentando pensar num jeito de aumentar a renda, mas aí quando a gente pensa, a gente para, porque aí as crianças. Ao mesmo tempo que eu não quero deixar com os meus pais, como é que a gente faz para trabalhar mais e as crianças vão ficar com quem? Então, assim, tá tudo meio Tá. embolado Que ainda. idade que tem seus filhos mesmo? A menina tem 6 e o mais velho 9, o Tá. menino. Tem uma coisa que vocês precisam aprender a fazer, é, que é pensar um pouco mais fora da caixa. Então, você esbarra na questão como a gente vai fazer e as crianças. Então, vamos lá. Quando a gente está pensando de alinhamento de casal, porque a gente diminui esse conflito e a gente diminui essa dificuldade, esse problema, que é o homem precisa ser o provedor e ele precisa ser o protetor, principalmente quando tem crianças pequenas. Então, ele precisa ser o provedor, ele precisa ser o protetor. O questionamento, a conversa aqui não tem que ser assim, como que a gente ganha mais dinheiro, o que eu faço com as crianças? Porque as crianças são responsabilidade sua. Uhum. Aí a questão peraí, deixa eu fazer um questionamento anterior. Qual é o alinhamento que nós temos como casal? Primeiro ponto. Segundo ponto, como esse homem pode ganhar mais dinheiro? E o que eu vou fazer no processo? Como eu posso desafiar e incentivar esse homem a ganhar mais dinheiro? Porque toda vez que você puxa para si a responsabilidade, você poupa o seu marido e se sobrecarrega. E Uhum. se sobrecarregando, você vai entrar em conflito. Aí a gente começa a ver as bagunças relacionais. Peraí, por que você precisa, aos 44 anos de idade, precisar dos seus pais para as soluções básicas da sua vida? Qual Uhum. é a dependência emocional, os perfis controladores que estão se apresentando na relação com vocês, que faz com que você ache que você precisa sobrecarregar, poupar o seu marido e precisar do seu pai e da sua mãe? Entende? Uhum. Esse é o Entendo. problema aqui. Qual é o alinhamento que você tem com seu marido? Então, na verdade, ô Tabita, a gente, como ele tem esse emprego num horário fixo, né? E ele sai à noite, e aí a gente não conseguiu ainda achar uma outra possibilidade, e eu trabalho com dança, o que que acaba acontecendo? Ah, eu vou abrir mais uma turma. Ah, eu vou abrir um outro horário. Vou começar a dar aula no final de semana. Então, assim, acaba sempre partindo. Eu dou aula 3 vezes na semana, à noite, né? Então, eu pego um público adulto. E aí a turma está crescendo, está avançando, aí apareceu a oportunidade, na verdade eu dou aula terça e quinta, aí apareceu a oportunidade de abrir uma turma aos sábados, porque está tendo Então, procura. seu marido trabalha à noite? Ele trabalha de 10h30 da manhã às 7 horas da noite. E por que ele não pode ficar com as crianças?
Não, porque eu só dou aula à noite. Ué, mas Quando ele não trabalha de manhã? trabalha. E por que que ele não pode ficar com as crianças à noite? Por que que você precisa dos seus pais? Porque ele sai às 7 e eu dou aula às 7. Não, não, a gente não chega junto. Mas pera, ele sai. Ah, tá, Entendeu? entendi. Ele leva 1 hora mais ou menos para chegar em casa. E é o tempo da minha aula. Tá, entendi. Beleza. Qual que é o alinhamento que vocês têm? Agora nenhum. Agora a gente está seguindo a vida assim e tentando ajustar as coisas. Aí o GPS veio para mim como uma luz, né, no fim do túnel. Vamos Aham. organizar isso porque a gente sabe que não tá fluindo, não tá Tá. certo. E você percebe que você está apagando incêndio. Aham, sim. Então por que que você tem que correr? Qual é o momento? O que acontece que você sente que você tem que correr para abrir mais uma turma? O que que acontece? As contas. Tá, mas é só de vez em quando ou é sempre? Sempre, sempre, sempre foi assim. Tanto eu quanto ele. A gente vai fazer 3 anos de casado, né? Os E filhos não ele. são dele? Não, não são dele, os filhos não Tá. são dele. E aí a gente sempre teve, tanto ele na vida dele quanto eu na minha, a gente sempre teve uma dificuldade de sobrar, né? Nunca sobrou tempo, nunca sobrou dinheiro, sempre sobrou dívida, só. E aí a gente juntou, seguindo a nossa vida, né, o que a gente fazia de trabalho e tudo, e continua na mesma angústia, né? Aí as contas estão chegando, aí as crianças estão crescendo, e aí começam a querer uma atividade física diferente, né? Querer fazer, são crianças. E aí, como é que a gente vai Então, fazer para pagar um curso? Como é que a gente vai fazer para. Então, a gente está sempre nesse ciclo tá. de. Tem um ponto importante aí. É, você traz assim, ó. Ah, eu preciso abrir mais uma turma. E eu falo, tá, por que que ele não fica com as crianças? Ah, o horário não bate. Ah, não sei o quê. Você percebe que, então, beleza, vocês são um casal. Se você tá angustiada, se você tá insegura, se tá faltando, eu tô vendo você pular. O que que ele tá fazendo? Nada. E aí você percebe o que que você gostaria que ele fizesse. Então, eu até falei para ele do curso. Eu falei, Mo, vou fazer o GPS, vamos fazer comigo, não sei o que. Ele, vamos. E fica num vamos e não vai, Ah, sabe? mas Não vai para independente do frente. GPS, o que que você gostaria que ele fizesse de efetivo para que vocês parassem de ter tanto perrengue financeiro? Pelo menos buscasse, Tabata. Porque, assim, já viu o curso de Arraiz, ele vê os cursos, vê as coisas, mas não se empenha. E ele fica numa coisa de vitimização. Ah, mas as coisas não funcionam para mim. Ah, mas aí eu vou fazer esse curso para quê? E não sei o quê. E eu sou muito de agir. Ah, Então, enquanto ele está se vitimizando, eu estou correndo atrás. E então, aí, aí esse é o problema. pois é. Porque quando você deixa ele reclamando e vai correr atrás, existe duas coisas acontecendo aí. Primeiro, você está poupando ele e Uhum, você, como eu disse, está sobrecarregando. Segundo, você está buscando nos seus pais a segurança que você deveria estar tendo dele. dele. Ou seja, qual a serventia dele nessa relação? É, Então você está acompanhada e você está sozinha. sim. Então, qual que é a serventia? E aí, quando eu pergunto qual que é o alinhamento, é por isso. Uhum, Então, quando vocês não têm alinhamento, aí muitas vezes é a dificuldade que vocês é, enfrentam no sentido de, beleza, eu vou ter que olhar para essa relação e talvez eu vou entender que ela realmente não tá boa, que a gente vai precisar dar uma volta gigantesca. Talvez eu nem sei por que que eu tô aqui e eu fico aqui. Lembra que eu comecei falando? Muitas vezes vocês estão no conflito e vocês estão há 5 anos vendo que uma relação não tá boa e não tá fazendo nada sobre isso. Então, uhum. por que que você corre e faz alguma coisa? Por medo. Medo de quê? Medo de não ter, medo de ele não fazer, medo É, compreensível, super compreensível. Tipo, principalmente se você tem filhos. Mas espera lá, se tá tendo todo esse caô, talvez fosse mais fácil se eu estivesse sozinha. é, Porque aí o que que acontece? Aí você não ia estar esperando de ninguém. é. Então, se eu não estou esperando de ninguém, eu sei qual que é o meu limite. Aí o que que você faz? Eu quero ir, mas eu também gostaria que ele fosse. Então você não faz nada direito. Você se movimenta, mas você não conclui nada. Tudo que você vai fazer é meia boca. Para quê? Para ver se ele pula. Só que ele não pula. O que que você tem que chegar e falar? E aí, queridão? Você tem que conversar. Uhum.
Se você não enfrentar isso e não conversar, você vai ficar nesse ciclo. Entendi. E é um ciclo que se repete. Porque o meu tipo de relação, de relacionamento homem e mulher com ele, é muito bom. Né? A parte financeira é um caso à parte, mas todos os meus antigos relacionamentos têm esse mesmo formato, de quando a gente se juntava, eu sempre me via carregando, sabe? Puxando o barco e, tô indo, e aí eu entro nessa coisa de, ai, cansei, não dá, melhor sozinha, porque aí eu pelo menos faço e eu sei que o resultado vem. E aí a gente tem uma relação muito diferente das que eu tinha, né? Nesse sentido de homem e mulher, a gente tem um afeto muito grande, tudo muito grande, mas na hora da mão na massa, eu continuo sentindo que eu tô. Então, aí você percebe que você evoluiu em uma parte, Sim, mas você precisa evoluir em todas. Ah, o exatamente. relacionamento é bom. Tá, mas e aí é uma coisa que e eu vou enfiar o dedo na ferida. Tá, ele é bom em que sentido? Porque muitas vezes ele é bom, porque ele realmente. Porque, beleza, se o cara não tem atitude em um lugar, ele tem outro. Porque, ele ser muito bom é o quê? Ele ser excessivamente gentil, ele ser excessivamente delicado, ele ser excessivamente cuidadoso. Isso é uma mulher, Uhum, entende? Então, tomar cuidado com isso também. E aí, vocês que estão solteiras, é isso, do tipo, o cara, ele precisa ser viril para ele dar conta do tranco. Então, uhum, toda vez que o cara for excessivamente. Não que o cara não vai ser, gente, nós precisamos ser valorizadas. Mas toda vez que o cara. E aí é aquela coisa assim, presta atenção. O cara tá o tempo todo lavando a louça. Não, querido, eu quero que você faça hora extra. A louça pode deixar que eu lavo. uhum, Então não, eu tô aqui lavando a louça. Aí quando vocês ficam pensando no, não, precisa papéis iguais, o cara precisa ajudar isso, aquilo, aí vocês ficam presas na ideia de que o cara tá lavando a louça, mas você tá se ferrando para poder buscar dinheiro, que ele não fez. Então, pode lavar a louça? Pode, mas o dinheiro chegou? entendi. Entende? Senão você fica assim, não, olha, mas veja bem, olha, ele até lavou a louça, ele até estendeu a roupa, mas o que tinha que fazer ele não fez. Aí isso é Uhum, uma distração. Então, olha, eu estou aqui contribuindo com você, nem me cobre muito, viu? Olha como eu sou maravilhoso, viu? Ó, eu lavei a louça, não me cobre. entendi. Entende? Então, querido, se Perfeito. você é homem, vai lá buscar o dinheiro e se sobrar tempo, você lava a louça. Senão pode deixar que eu lavo. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, olhar para essa relação e fazer alinhamentos. Beleza? Obrigada. Parabéns mais uma vez, lindeza. Obrigada, um beijo, querida. Até Beijo. mais. É isso, galera. É isso, tá? Maravilha. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ficou claro para vocês? Então, a gente precisa entender essas dinâmicas, tá? Então, aqui a gente acredita em um mundo em que os homens são desafiados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. Então, a gente precisa olhar. Percebem que nesse exemplo que eu trouxe, esse homem não está sendo desafiado, essa mulher não está sendo valorizada? Porque não é lavar a louça que sobrecarrega ela. É o medo e a insegurança de não ter dinheiro é que sobrecarrega essa mulher. É isso que faz ela ficar na angústia. É isso que faz a vida dela ficar pesada. Acreditem, não é lavar a louça. Não é lavar a louça. Enganaram vocês quando disseram que era. Não é. Quando você está segura que vai ter comida em casa, que a água não vai faltar, que seus filhos vão estar providos, que você pode estar minimamente. Gente, lavar a louça é o menor dos problemas. Entende? E um relacionamento homoafetivo, como fica esse alinhamento? Primeira coisa, é o seu caso? Segunda coisa, precisa ser homens, são dois homens vivendo junto, mulheres são duas mulheres vivendo juntas, tá? Então a mulher pode trabalhar? Pode. Tem momentos que ela não deveria, mas ela pode trabalhar. Então, se são duas mulheres vivendo juntas, elas vão viver juntas como duas mulheres, sem se sobrecarregar. Então, são as duas vivendo uma vida boa e divertida, fazendo dinheiro, assim como seria uma mulher solteira. E os homens serão dois homens, tipo, não tem, a mulher vai ficar como homem, não tem isso, dois homens vivendo juntos, entende? Isso fica claro para vocês? Agora, onde é o problema aqui? Agora, vamos supor, tiveram filhos.
Aí, em algum momento, alguma das partes vai ter que ficar. Um dos homens escolheu ficar mais em casa, vai ficar nesse lugar que é um pouco mais feminino. Isso pode pesar um pouco para ele, pode ferir um pouco. E o mesmo é a mulher. A mulher tiver um filho, a mulher que vai sair para caçar, ela vai ficar mais sobrecarregada. É isso que vai acontecer, entende? Então, é uma questão de ajuste aqui. Me digam se ficou claro. Entendem isso? Entendem isso? Beleza? Maravilha. Por nada. Tá? Então, vocês que estão vivendo um relacionamento ou estão buscando um relacionamento, querem constituir família, entendam, a louça é o maior dos problemas. E quando o cara vier com essa ideia, viu, eu estou aqui lavando a louça, ele só está se distraindo com um trabalho mais fácil, dizendo para você que ele está contribuindo, e quando na verdade ele não está pegando no pesado como ele deveria. Beleza? Agora vamos trazer o celebre comigo aqui da aliada, deixa eu lembrar o nome dela, anfitrião Guilherme e aliada Milene, que inclusive trabalha com dança. E aí, Guilherme, tudo bem? Abra o seu som. Tudo bom, Tabita? E vocês? Bem também. De onde você está falando? Desde quando você está aqui? Anfitrião de qual GPS? Eu sou anfitrião do Preparatório 019 e eu sou aliado do SPI 76. Eu tô no GPS desde outubro, se não me engano. Entre outubro e novembro. Maravilha, que gostoso. E aí, você já trouxe alguém para fazer o celebre comigo, já do preparatório? Já do Preparatório. É a primeira, mas é a primeira que tá mais animada para compartilhar, mas tem muito. Nossa, meu preparatório tá muito abençoado. O pessoal tá um atrás do outro ali. Que gostoso. Já me disseram os anfitriões do preparatório que, sim, o preparatório sempre bomba, né? Quem é anfitrião do preparatório ama ser anfitrião do preparatório, né? Não, sim, nossa, e aqui a galera lá é super empenhada em reunião, me cobra para fazer reunião, que nem teve o Ponto Cego, os outros eventos que tiveram no mesmo horário da nossa reunião. Nossa, o pessoal queria porque queria substituir a aula lá e, meu, eu sou muito grato por esse preparatório. Pessoal muito empenhado, feijão com arroz sempre bem feito. Quando não faz, os pense comigo nas reuniões ou no próprio grupo, me chama no privado, todo mundo muito empenhado em crescer, de verdade. Que legal, que gostoso saber disso. Então, traga a aliada, presente ela aí pra gente. Tem a Milene, que nossa, incrível também. Toda reunião ela tá sempre participando, com ou sem motivo, assim, sabe, aparente. Desde quando entrou, não faltou em nenhuma. Nem que ela entre só para falar que, meu, vou ter que sair daqui a pouco, mas eu tô aqui. E ela entrou no GPS com muitas questões que, na verdade, nem ela sabia que tinha. E aí, mediante as nossas reuniões, as conversas, assim, que ela foi tendo umas percepções e a gente até dá risada sobre um protocolo de dependência emocional aí que ela fez, e ela vai contar para vocês aí, eu não vou estender muito para não tirar o protagonismo Que dela. legal, É... maravilha. Olha, isso que é um anfitrião. Estão dizendo aqui, ó, que você é um anfitrião maravilhoso. A galera Ah, tem comentando aqui. A Georgenete disse isso. Tem mais gente falando, mas muito bom. Olha, gente, você viu? Isso que é um anfitrião. Ó, a aliada é isso, ela é boa naquilo, mas vou deixar ela falar para não tirar o protagonismo dela. Isso que é um anfitrião. com Maravilhoso. certeza, ela merece, coitada. Ela é incrível, incrível. Que bom. Obrigada, Guilherme. Prazer te conhecer. Obrigada por vir apresentar a aliada. Parabéns para você, viu? Obrigada. Um beijo. Outro. E aí, traga então a Milene. Vamos falar com ela. Gente, e a equipe já está mandando aí a pesquisa. Respondam aí para falar como foi esse encontro de hoje. Tudo bem, Milene? Abra o seu som. Não, ainda não. Aí, agora sim. Tudo bem? Ixi, tá muito baixinho. Você tá de fone? Não. Ah, Melhorou? melhorou, melhorou. Diga, como foi essa história de sair de 8 alunas para todo esse sucesso? Se apresente para a gente, conte como foi esse Celebre Comigo. Vamos lá. Eu sou do GPS Preparatório 019, né? O meu anfitrião é o Gui, maravilhoso. Meu nome é Milene Ferreira, eu tenho 46 anos, quero viver mais 55.
Então, até o 101 aí a gente vai andando. Que legal. Eu passei por um término de relacionamento que durou 2 anos e 3 meses. Foi um relacionamento incrível. Ele me levou para lugares maravilhosos, era um homem maravilhoso, a nossa química era uma coisa incrível, assim. Mas aí eu tinha uma questão muito com o cigarro, né? Que eu passei a minha infância com problemas com o cigarro. E várias vezes eu disse para ele, na verdade, quando a gente começou a namorar, eu disse para ele, eu não me relaciono com homens que fumam e bebem, exatamente por conta do que eu tinha passado. E daí ele disse, não, eu não fumo e tal. Só que daí, 15 dias depois, eu descobri que ele fumava. E nós ficamos 2 anos e 3 meses e eu insistindo, cara, eu não quero, eu não consigo, cigarro não dá. Até que chegou uma hora que entre eu e o cigarro, eu escolhi o cigarro porque ele não conseguiu escolher. E daí nós terminamos. Passamos 2 anos separados. Aí eu entrei no GPS no dia 8 de fevereiro de 2024 e fiz o Pense Comigo na reunião com o Gui. Às vezes ele faz 3 horas de reunião. Ele é maravilhoso porque ele fica com a gente. Ele dá os insights ele é incrível. E daí eu fiz o Pense Comigo na reunião e ele disse, Milene, tem 2 coisas que eu não estou conseguindo entender. A primeira é, por que você quer se livrar de um relacionamento extraordinário? E a segunda é, que dependência emocional é essa que você tem, não com ele, mas com o cigarro? E daí eu fui, né, fazer um retrocesso e me dei conta, através desse Pense Comigo, que eu passei a minha infância inteira com meu pai bebendo e fumando dentro de casa. E eu apanhava muito, né? E os relacionamentos que eu tive antes do Cris também vieram desse mesmo ciclo, né? Eu fui vítima de violência doméstica 2 vezes, nos 2 casamentos que eu vivi. Eu estive 20 anos casada, 13 anos com o pai biológico da minha filha e 7 anos com outro relacionamento de um homem que era 20 anos mais velho do que eu. Foram 3 tentativas de suicídio. E a vida foi, né? Foi indo. Depois desse processo, eu encontrei o Cris, a gente se relacionou por esse tempo, mas assim, a percepção do Guilherme foi de que eu estava me livrando de um relacionamento extraordinário por conta do que eu tinha vivido anteriormente, né? E daí eu fui rodei o protocolo do medo de merecer um relacionamento extraordinário. Tive muitas percepções, inclusive uma delas, a de que a minha mãe disse para mim que se o relacionamento dela não deu certo, o meu também não daria. E rodei o protocolo de dependência emocional com cigarro. Então, na verdade, o problema do cigarro não era dele, era meu. E aí, dias depois que isso aconteceu, a gente acabou tendo que conversar por conta de uma senha da empresa, porque nós montamos uma empresa juntos. E eu tive que chamar ele ali para a gente conversar por conta da senha. E daí ele acabou me falando que ele tinha parado de fumar. Eu digo, opa, vamos conversar. E daí a gente voltou a conversar. E o resumo de tudo é que no dia 8 de março, um mês depois que eu entrei no GPS, ele colocou uma aliança no meu dedo. Uau! Marcou a data do casamento para daqui 1 ano. Vou chorar. Pode chorar. 8 de março de 2025. A gente vai casar na beira da praia, às 6 horas da manhã. Aqui em Santa Catarina, onde eu moro, né? Hoje eu estou morando em Sombrio. E me emociona falar disso, porque é um sonho, né? A gente tem um relacionamento hoje, um relacionamento extraordinário. E quando a gente conversou, que eu entrei no GPS, quando a gente voltou a conversar, eu disse para ele que eu não queria mais carregar peso, não queria mais pagar as contas, porque eu venho de uma família que a vida inteira a mulher tinha que sustentar a casa, né? E foi o que eu vivi nos outros 2 relacionamentos que eu tive. Então eu cobrei dele essa postura. Eu quero um homem viril, né? Você me dá muitas coisas maravilhosas, mas eu quero um homem viril que pague as contas, que provê, que me sustente e que me leve para um outro nível. E então, no mês do próximo nível, depois que tudo isso aconteceu, financeiramente falando, eu tive que fechar a empresa que a gente tinha aberta. Eu sou professora de balé clássico, eu estou no palco há 43 anos e trabalho com danças de salão, tango, salsa, bolero, samba de gafieira, pagode. Também trabalho com as danças gaúchas de salão, trabalho com dança inclusiva, trabalho com balé para terceira idade, balé fitness, dança gospel, toda a área da dança eu trabalho.
Débora, só não trabalho no flamenco, mas eu sou bailaora. Eu não tenho qualificação para dar aula, mas também danço. Vamos conversar depois. Maravilha. Isso tudo tem a ver com o meu sonho grande, né? A minha escola de danças tem a ver com o meu sonho grande. E hoje, além do seu aniversário, feliz aniversário, também é o aniversário da You and Me Dancing. Hoje eu faço 1 ano de empresa. Então, também estou muito feliz por isso, né? E aí, depois de ter feito todo o feijão com arroz bem feito, eu fechei a empresa por conta de ter apenas 8 alunas, né? E a empresa não conseguiu se sustentar, e eu fiquei muito frustrada por conta disso. Então, houve o rompimento do relacionamento e a derrocada da empresa, porque nós abrimos a empresa juntos. E aí, um acabou derrubando o outro. Aí a vida ficou muito difícil, mas quando eu entrei no GPS, a gente aprende muita coisa, roda muitos protocolos, a vida se abre. E no mês do próximo nível, eu subi 4 níveis. Coloquei uma aliança no dedo com o casamento já marcado. Fechei a empresa, mas fui chamada para trabalhar na Casa da Cultura de Sombrio. Abri uma sede da empresa numa outra cidade chamada Santa Rosa do Sul. Abri uma outra sede da empresa numa cidade chamada Balneário Gaivota, que é toda essa região sul de Santa Catarina aqui. Estou na iminência de fechar um contrato de 60 mil reais com uma das prefeituras e já estou replicando esse mesmo projeto em mais 3. Estou me mudando para a cidade de Santa Rosa, né? Já aluguei, já está alugado um apartamento incrível, com uma vista incrível, todo envidraçado. Já estou olhando os móveis para comprar, o Cris está me ajudando nessa etapa. E tudo isso tem a ver com o meu sonho grande, né? Que é ser a maior referência na dança clássica, na área da dança e dos musicais aqui nessa região sul de Santa Catarina. Estou agora montando os meus cursos online e presencial, porque o conhecimento técnico que eu tenho aqui nessa região ninguém tem. E eu quero fazer o meu primeiro milhão até 31/12/2025. Então, estou dentro desse processo aí, como uma consequência inevitável de todas as ações que foram realizadas durante esse processo. E aí, para finalizar o meu 4º nível, o Cris nos presenteou, né, com os ingressos do Protagon Florianópolis. A gente vai agora em junho comemorar e crescer cada vez mais e alinhar todos os nossos planos. E é isso, o relacionamento está extraordinário, a vida financeira está subindo, o resultado com uma consequência inevitável do arroz com feijão bem feito, né? De um anfitrião maravilhoso que nos impulsiona o tempo todo. E aí eu tenho um personagem infantil que eu estou lançando. Até falei para a menina que me entrevistou que pode ajudar o Elton a chegar mais perto do Prêmio Nobel. Então, a Maria Chiquinha, ela pode entrar com GPS na linha infantil. Depois nós conversaremos sobre isso. Maravilha, que incrível! Parabéns, você merece, não pare. Quantos resultados incríveis, que história maravilhosa, que lindo, que bom que você estava aqui, que bom que você contou essa questão ali no seu GPS, o seu anfitrião foi lá, fez o Pense Comigo. Eu fico pensando, se você não estivesse aqui, onde você estaria? Eu acho que ainda chorando. Sem um relacionamento, sem uma empresa, sem negócio, sem dinheiro, e foi um Pense Comigo que você ajustou o que precisava e tudo isso foi possível. Voltou para o homem incrível que você tá, para um relacionamento que é maravilhoso, vai casar e todos os resultados financeiros. Uau! Parabéns, você merece, não pare. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você fez o arroz com feijão, que bom que você está tendo os resultados. Incrível, muito bom mesmo. A ideia é que ele entre, né? Maravilha. Aí vocês vão voar mesmo. Uhum. Daí, assim, o que eu, né, quero nesse momento? Agradecer muito, 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 muito. Porque quando eu entrei no GPS, eu costumo dizer que a pior coisa que eu fiz foi ter entrado no GPS. Porque ao invés de encontrar o Elton, eu dei de cara com o espelho. E daí não tem para onde correr. Depois de você ver, não tem como desver, né? E você tem que encarar de frente, é você que está ali. Não tem o que fazer. Então, no GPS eu encontrei... Ih, fechou, peraí. Peraí que vai pedir para abrir. Aí, não? Tá me ouvindo? Ah, sim, voltou. Entrou uma ligação aqui. Ah, tá. No GPS eu encontrei respostas que eu procurei a vida inteira e não encontrei em lugar nenhum. E todas as respostas estavam dentro de mim. O que eu precisava era de um direcionamento, eu precisava de um anfitrião como o Guilherme, que ele realmente, ele é maravilhoso. Assim, as pessoas que vocês têm, que trabalham com vocês,
tem muito preparo. Muito, muito, muito preparo. E o resultado que eu tenho hoje é a consequência do trabalho bem feito do Guilherme. Então, Uau. só agradecer, olhar para dentro e seguir com muita gratidão. Que gostoso. Beijo. Parabéns, você merece, não pare. Adorei saber. Um beijo, querida. Gente, maravilhoso, não é não? Muito maravilhoso. Olha, vocês veem que incrível, como eu disse, ela poderia não ter nada disso, ela poderia estar, como ela mesma disse, chorando, mas o que acontece Caio, tira ela aí, por favor. Aí, obrigada. O que acontece? Ela fez o que precisava fazer, ela levou para o grupo, então muitas vezes vocês ficam resistentes a levar para o grupo, e vocês, é o que vocês vão fazer, vocês precisam levar as dificuldades de vocês para o grupo, para que vocês possam fazer um Pense Comigo, porque às vezes ele tem um ponto cego que você não está vendo, tem uma questão que você não está vendo, faça um Pense Comigo, gente. Tô tendo dificuldade de rodar protocolo, faz Pense Comigo. Tô tendo dificuldade de ter percepção, faz Pense Comigo. Tô tendo dificuldade, faz Pense Comigo. Beleza? Então é sobre isso. E uma coisa que eu quero que vocês saibam outra, fez Pense Comigo, teve resultado, traz para o Celebre Comigo. E o Celebre Comigo, ele não é só quando você foi pedido em casamento, que você está mudando para um apartamento em frente à praia, que você está fechando um monte de negócio. Não. Peraí, o quanto eu avancei? Talvez o celebre de alguém eu consegui fazer a unha, eu consegui dormir mais cedo, eu consegui ir à academia e estou lá há um mês. O Celebre Comigo, ele é de grandes resultados e também dos pequenos avanços, porque não são pequenos avanços, eles podem parecer um passinho, mas precisou-se de um trabalho bem consistente para que isso acontecesse. Quantos de vocês não conseguiam ir à academia por um monte de medos? Quantos de vocês não conseguiam sustentar uma vida saudável? Por quê? Porque vocês precisavam punir outras pessoas com as doenças de vocês. Quantos de vocês não conseguiam se colocar como prioridade e ter um autocuidado? Porque vocês precisavam resolver a vida de todo mundo. Então, esses pequenos avanços, eles devem ser celebrados sim. Celebrem os pequenos avanços, celebrem os grandes avanços, celebrem os grandes resultados, os pequenos resultados, porque tudo é resultado, beleza? Então é isso. Responderam a pesquisa. A gente se vê em um próximo encontro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu vi que vocês perguntaram sobre o pré-queda e tudo mais. Eu vou ver se eu trago, talvez, num próximo encontro, mais para frente, mais sobre esse assunto, tá? Para a gente poder trabalhar e tirar as dúvidas de vocês. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Aí. Deixa eu ver se tem alguma. Maravilha. Eu preciso rodar protocolo com cada um que está no meu núcleo? Sim. Tá. Uma mulher que está bem sucedida e o homem ainda não inicia e o homem ainda não inicia a relação, mas o homem deseja correr atrás do financeiro. Qual a melhor forma de alinhar? O que você espera dele? Você espera postura? Então, o homem precisa ter postura. Enquanto ele não tem resultados, ele precisa ter postura. Então, em relação a isso, é alinhar isso. Qual é o resultado que ele vai trazer? Como vocês dois vão fazer isso juntos? Manda o link da pesquisa aí. De novo, obrigada pelas felicitações, tá? Então, é isso. Se ele tá correndo atrás, tá tudo certo. Ele correr atrás é suficiente para você manter a admiração e tudo mais? Por que que o homem deve ser o provedor? Porque a mulher não deve carregar peso, mesmo que ela seja muito boa nisso. E principalmente quando a gente está falando de uma família que quer ter filhos. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, digamos, o homem ser provedor, gente, é muito de uma postura, tá? Vai que um casal ganha muito bem, essa mulher ganha muito. Tipo, sei lá, vamos supor, ela é CEO de um lugar e ganha 60 mil. E o cara também ganha bem, mas ele ganha 20. Ele ganha menos que ela. Tá tudo certo, porque o dinheiro é do casal. E às vezes ele não tem, no patamar que ele tá hoje, se ele não resolver fazer uma transição, não tem muito para onde ele seguir. Ok, mas ele tem uma postura de provedor. Ele protege essa mulher, ele é protetor, ele é provedor, ele tem iniciativa, ele ocupa esse lugar, tá tudo bem, porque o dinheiro é do casal. O problema é quando, se a mulher ganha mais, ela usa isso para, tipo, comandar esse cara aceita e ele não tem postura. Aí uma hora essa mulher vai perder a admiração.
E aí esse casal vai ficar, tipo, descompensado, entende? Entende? Então, esse é um alinhamento que vocês precisam fazer. Pré-queda depois eu trago. Como fazer a conversa difícil? Essa estrutura ela é construída dentro do protocolo, construindo não, então ela tá lá, tá? Mas é uma coisa que a gente pode trazer depois também. Anotar aqui para depois eu mandar para vocês. Deixa eu ver o que mais. E se a pessoa não quiser fazer o acordo? A conversa é sobre colocar limites, não sobre fazer acordos. Então, a gente tem que entender essa diferença. Você está avisando a pessoa de qual é o limite que ela precisa respeitar e qual é o limite que você vai respeitar daqui para frente, entende? Agora, se você está fazendo e dizendo qual é o limite, essa pessoa não está te respeitando, existem pessoas que são atalho, existem pessoas que são atrapalho. Se essa pessoa não te respeita em nada, não respeita os limites, e neste momento, não quer dizer que é para sempre, neste momento a convivência não está sendo uma boa opção, você segue seu caminho, porque essa pessoa, neste momento, está sendo um atrapalho. Pode ser que depois isso seja possível, pode ser que não, depende da pessoa, tá? Se a pessoa na qual tem dependência emocional e não posso rever para ter uma conversa, posso fazer um energético da relação, um registro? Não pode, não pode. Porque a relação acontece na conversa, no relacionamento. Escrever carta, queimar, fazer um negócio energético não resolve a relação. É igual você se vê no espelho, vê onde está o problema e você querer arrumar o espelho. Isso não resolve. A conversa precisa acontecer. Agora, se você não se relaciona com essa pessoa, por que você não se relaciona? Tem dependência emocional ativa? Esse é um ponto. Agora é o ex, há 15 anos, nunca mais vi, aí isso é uma questão sua. Você vai abrir um PDA e você vai colocar esses limites em você e seguir, entende? Então, não me relaciono com a pessoa, então não há necessidade de colocar limites. Agora, se é uma pessoa importante que ela faz parte da sua vida, por que você não se relaciona? É porque tem dependência emocional aí. E aí você precisa resolver. E é resolvido a partir da conversa. Questões energéticas, cartas e qualquer outra coisa em relação a isso não vai resolver o problema. Porque se resolver, você já tinha resolvido antes. Entendeu? Maravilha! Então é isso, galera. Um beijo para vocês. Foi ótimo. Se for com uma pessoa morta, você não vai ter conversa. O que acontece é ter uma explicação lá. Muitas vezes você tem que falar com o procurador do morto. Quais são as pessoas que te lembram do que esse morto te diria, ou lembraria, ou faria, entende? Agora, nesse sentido, você pode até fazer o protocolo de dependência emocional com quem já morreu, para que você organize como foi essa relação. Para que você organize o que te prende, o que te feriu, se você gostaria que tivesse uma retratação ou não. Fazer isso para você entender. Aí você coloca no PDA e segue, tá? Agora, você não vai ter conversa com o morto, porque não tem relação. Beleza? Então é isso. Tem vídeo para o protocolo, tem vídeo para isso, para aquilo. Vocês precisam seguir a ordem, gente. Tudo que vocês precisam saber está explicado lá. Então, vocês sigam a ordem que vocês vão compreender, beleza? Então, um beijo para vocês. A gente se vê na próxima quinta. Foi um prazer estar aqui. Façam o que precisa ser feito. Use o que a gente viu aqui sobre os conflitos, sobre os medos, em prática. E aquilo que você tiver de dúvida e de dificuldade, vai lá no seu GPS e faz um Pense Comigo, beleza? Um beijo. Tchau para vocês.